E se eu te dissesse que Adão e Eva não cometeram pecado nenhum? E se a história mais famosa e fundamental da civilização ocidental não for sobre desobediência, castigo e uma mancha eterna na alma humana, mas sim sobre o exato momento em que a sua mente, a minha mente, nasceu? Imagine que a narrativa do Jardim do Éden não é um registro histórico de um erro divino, mas sim a mais brilhante e poética alegoria já contada sobre a jornada da consciência humana. Uma história que não fala sobre uma queda de um paraíso externo, mas sobre a ascensão de uma nova forma de perceber a realidade. Uma percepção que nos deu tudo o que conhecemos hoje. Nossa identidade, nossas ambições, nossos medos, nossa ciência, nossa arte. E também todo o nosso sofrimento. Esta é a história do nascimento do ego. A história de como deixamos de simplesmente ser para começar a pensar que somos. E entender essa transição não é apenas um exercício filosófico. É a chave para decifrar por que nos sentimos tão frequentemente ansiosos, incompletos e desconectados em um mundo que, teoricamente, deveria nos preencher. O que realmente aconteceu naquele jardim? O que a serpente realmente ofereceu? E por que a nossa luta diária, desde a briga no trânsito até a busca incessante por sucesso, é no fundo uma tentativa desesperada de encontrar o caminho de volta para casa? De volta a um estado de graça que nunca perdemos de verdade, mas que apenas esquecemos como acessar? Prepare-se, porque a história que você achava que conhecia está prestes a se desdobrar de uma maneira que pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Para começar essa jornada, precisamos despir a história de Adão e Eva de séculos de dogma religioso e interpretação literal. Não estamos aqui para debater teologia ou história. Estamos aqui para olhar para essa narrativa como um mapa. Um mapa da psique humana. O Jardim do Éden, nesse mapa, não é um lugar geográfico no Oriente Médio. O Éden é um estado de consciência. É a consciência de unidade. Pense na mente de um recém-nascido, ou talvez em um animal selvagem em seu habitat. Existe ali uma ausência de eu. Um animal não acorda de manhã se preocupando com seu propósito de vida, ou se remoendo por algo que fez na semana passada. Ele simplesmente é. Ele age por instinto, em perfeita harmonia com o ambiente. Não há separação entre o animal e a floresta. Eles são uma única e mesma expressão da vida. Isso é o Éden, um estado de presença pura, de existência no agora eterno, onde não há passado para lamentar, nem futuro para temer. Adão e Eva, nesse estado, viviam em completa imersão com a natureza e com a fonte da criação, que podemos chamar de Deus, universo, ou simplesmente a vida. O texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Essa frase é crucial. A vergonha só pode existir quando há um observador, um juiz. A vergonha exige a noção de um outro que está me olhando e me julgando, e um eu que se sente inadequado sob esse olhar. No estado de unidade, não há eu e outro. Há apenas o todo. Portanto, não há espaço para o julgamento, para a comparação, para a vergonha. Era uma existência de pura inocência, não no sentido de infantilidade, mas no sentido de uma percepção não filtrada, não julgadora da realidade. Eles não se viam como Adão e Eva, duas entidades separadas. Eles eram simplesmente extensões do jardim, assim como as árvores e os rios. E nesse jardim da consciência existiam duas árvores especiais. A árvore da vida, que representa essa existência eterna e unificada, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A instrução era clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso não era um teste moral arbitrário. Era um aviso sobre uma mudança fundamental na própria natureza da percepção. Comer da árvore da vida era continuar no fluxo da existência unificada. Comer da outra árvore. Bem, isso era ativar um novo sistema operacional para a consciência. Um sistema baseado em dualidade.
E é aqui que a figura mais incompreendida da história entra em cena: a serpente. Em nossa cultura, a serpente se tornou sinônimo do mal, de Satanás, da tentação diabólica. Mas e se a serpente não for uma entidade externa do mal, mas sim uma força interna, um princípio inerente ao próprio universo? A serpente representa o arquétipo da curiosidade, da transformação, do desejo de saber, de se individualizar. É a voz que sussurra: e se houver mais do que isso? E se você pudesse ser mais? A promessa da serpente a Eva não é uma mentira descarada. Pelo contrário, é uma verdade profunda e perigosa. Ela diz: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Analisemos isso. Sereis como Deus. A mente egóica, a identidade separada que todos nós temos, acredita piamente que é o centro do universo. Ela se senta no trono do julgamento, olha para o mundo e o cataloga. Isso é bom, isso é ruim. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Essa pessoa está certa, aquela está errada. Eu sou melhor que ele, sou pior que ela. Essa é precisamente a função do ego: criar um Deus individual, um juiz que define a realidade com base em suas próprias preferências e aversões. A serpente estava descrevendo perfeitamente o que aconteceria. E a ferramenta para essa transformação é a maçã, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A maçã não é uma fruta literal, é o ato de morder a dualidade. É o momento em que a consciência, que antes era um oceano unificado, se divide em sujeito e objeto. No instante em que Adão e Eva comem o fruto, a primeira coisa que acontece é que seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Pela primeira vez, eles se viram. O eu olhou para o outro, e com essa percepção de separação, veio imediatamente o primeiro produto do ego, o julgamento. E do julgamento nasceu a vergonha. Eles cobriram seus corpos, tentando esconder sua recém-descoberta individualidade, sua vulnerabilidade. O paraíso da não-separação havia se estilhaçado. Agora, havia um eu aqui e um mundo lá fora. Um eu que precisava se proteger, se esconder, se justificar. E quando a voz da fonte, a voz de Deus, ecoa pelo jardim, o que eles fazem? Eles se escondem. Antes, eles eram um com essa voz. Agora, ela se tornou uma força externa, uma autoridade a ser temida. E quando confrontados, a segunda e a terceira criações do ego entram em cena: a culpa e a transferência de responsabilidade. Adão culpa Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva, por sua vez, culpa a serpente. A serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume a responsabilidade. O ego, em sua essência, é um mecanismo de defesa que sempre busca um culpado externo para proteger sua frágil sensação de identidade. A queda não foi um ato de desobediência, foi um ato de identificação. A consciência se identificou com uma forma, com um corpo, com um nome, e esqueceu sua verdadeira natureza, que é a própria vida sem forma que animava o jardim inteiro. A expulsão do jardim do Éden, então, não deve ser vista como um castigo divino, uma punição raivosa de um Deus ofendido. É uma consequência natural e inevitável do novo estado de consciência. Uma vez que você provou da dualidade, uma vez que a mente começou a dividir a realidade em bem e mal, certo e errado, eu e você, é impossível permanecer no estado de unidade do Éden. A própria percepção do mundo mudou. O portão do paraíso não foi fechado por Deus. Ele se tornou invisível para a mente que agora só conseguia enxergar separação. O anjo com a espada flamejante que guarda a entrada do Éden é uma metáfora perfeita para o próprio ego. É a mente pensante, barulhenta e incessante que nos impede de retornar ao silêncio e à paz da pura presença. A espada flamejante são nossos próprios pensamentos, nossos julgamentos, nossos medos, que cortam qualquer tentativa de nos reconectarmos com aquele estado de graça. E as maldições proferidas por Deus são, na verdade, descrições precisas da vida no reino do ego. Para a mulher,
Em dor darás à luz filhos. Isso pode ser interpretado não apenas literalmente, mas metaforicamente. No mundo do ego, toda a criação, seja um projeto, uma obra de arte, um relacionamento, nasce da luta, do esforço, da ansiedade. Há um sofrimento inerente ao processo de tentar manifestar algo no mundo a partir de um lugar de separação. Para o homem, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Esta é a descrição da nossa labuta diária. A terra não é mais um jardim que provê abundantemente. É um lugar de escassez que precisa ser conquistado. O trabalho deixa de ser uma expressão alegre da vida e se torna um fardo, uma luta pela sobrevivência, uma busca incessante por segurança e validação em um mundo que agora parece hostil. E, finalmente, a consequência suprema. Tu és pó, e ao pó retornarás. A morte se torna uma realidade aterrorizante. No estado de unidade, a consciência se sabia eterna, apenas mudando de forma, como uma onda que retorna ao oceano. No estado de ego, a consciência se identifica com o corpo físico, com a forma temporária. E o fim dessa forma se torna o fim de tudo. O medo da morte é talvez o medo fundamental que sustenta toda a estrutura do ego. A vida se torna uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de deixar uma marca, de construir algo que dure para provar que eu estive aqui, que a minha existência separada teve algum significado antes de ser engolida pelo esquecimento. Bem-vindo ao mundo como o conhecemos. O mundo da ansiedade, da competição, do conflito. O mundo onde passamos a vida inteira tentando preencher um vazio interior que foi criado no exato momento em que acreditamos na ideia de que estávamos separados da fonte. Buscamos preencher esse vazio com dinheiro, com relacionamentos, com status, com conhecimento, com experiências. Mas nada disso funciona, porque estamos tentando resolver um problema de percepção com coisas externas. Estamos tentando remendar com objetos materiais uma fratura que aconteceu no nível da consciência. Cada postagem em rede social em busca de validação, cada compra por impulso para sentir um prazer momentâneo, cada discussão para provar que estamos certos, cada noite de insônia se preocupando com o futuro, tudo isso são ecos daquela primeira mordida na maçã. São as convulsões da mente egóica vivendo no exílio autoimposto, sempre olhando para fora em busca de uma paz que só pode ser encontrada dentro. Mas a história não termina na expulsão. Se a narrativa do Éden é um mapa da nossa psique, ela deve também conter a chave para o caminho de volta. E ela contém. A promessa não é retornar fisicamente a um jardim perdido, mas sim redescobrir o estado de Éden dentro de nós mesmos, aqui e agora, em meio ao caos do mundo moderno. A jornada de transcendência do ego é o que todas as grandes tradições espirituais e filosóficas do mundo, em suas mais variadas linguagens, tentaram descrever. É o caminho do herói, a busca pelo Santo Graal, a iluminação do Buda. É a jornada de volta à unidade. Como isso acontece? Acontece quando começamos a questionar a voz na nossa cabeça. Aquela voz que julga, que critica, que se preocupa, que planeja incessantemente. Aquela voz que nós acreditamos ser eu. O grande despertar espiritual acontece no momento em que você percebe pela primeira vez que você não é a voz na sua cabeça. Você é a consciência que escuta essa voz. Essa percepção cria um espaço, uma separação entre o pensador e a consciência. Nesse espaço, a paz do Éden começa a florescer novamente. Esse é o propósito de práticas como a meditação e a atenção plena, mindfulness. Elas não são sobre parar os pensamentos. A espada flamejante do anjo continuará a brilhar. São sobre aprender a observar os pensamentos sem se identificar com eles. É sentar-se à margem do rio da sua mente e observar os pensamentos passando como folhas na correnteza, sem pular dentro d'água e ser levado por eles. Quando você observa um pensamento de raiva sem se tornar a raiva, quando observa um pensamento de medo sem se tornar o medo, você está desativando o poder do ego.
Você está retirando a sua energia vital da estrutura da separação e a trazendo de volta para a fonte da presença. A árvore da vida, que nunca deixou o centro do jardim, se torna acessível novamente. Seus frutos são a paz, a alegria e o amor que não dependem de condições externas. É uma alegria que vem do simples ato de ser. O perdão, por exemplo, é um dos portais mais diretos de volta ao Éden. O que é o perdão senão o ato de abandonar o julgamento? Quando você perdoa alguém, você não está absolvendo o ato da pessoa. Você está liberando a si mesmo do peso de ser o juiz. Você está dizendo: eu me recuso a continuar energizando essa história de certo e errado, de vítima e agressor. Você está deixando a dualidade de lado e retornando à unidade, reconhecendo a humanidade compartilhada, a centelha da mesma consciência em você e no outro. O amor incondicional é outro portal. O ego ama condicionalmente. Eu te amo se você me fizer feliz, se você atender às minhas expectativas. O amor que é um vislumbre do Éden é o amor que flui sem razão, que vê além da personalidade, do corpo e da história, e reconhece a mesma essência, a mesma fonte, no ser amado. É um amor que não busca obter, mas que é uma expressão do seu próprio estado de conexão. Viver no mundo, mas não ser do mundo. Essa é a essência do caminho de volta. Não se trata de negar ou destruir o ego. O ego é uma ferramenta necessária e valiosa para navegar na realidade tridimensional. Você precisa do seu ego para planejar seu dia, para dirigir um carro, para aprender uma nova habilidade. O problema não é ter um ego. O problema é estar completamente identificado com ele, acreditar que ele é tudo o que você é. A jornada não é de aniquilação, mas de desidentificação. É usar o ego como uma ferramenta, mas não permitir que ele seja o seu mestre. É ter a mente como um servo útil, e não como um senhor tirânico. A ironia cósmica é que a serpente estava certa. Ao comer do fruto, nos tornamos como deuses, conhecedores do bem e do mal. Assumimos o poder divino do julgamento. A jornada espiritual é a abdicação voluntária desse trono. É a humildade de dizer: eu não sei o que é bom ou ruim no grande esquema das coisas. Eu me recuso a continuar sendo o juiz do universo. É entregar a espada flamejante e permitir que a vida flua através de você, sem a constante interferência e resistência da mente egóica. Quando você faz isso, o mundo ao seu redor não muda, mas a sua percepção dele se transforma radicalmente. O colega de trabalho irritante deixa de ser uma fonte de raiva e se torna uma oportunidade para praticar a paciência. O engarrafamento deixa de ser uma tortura e se torna um momento para respirar e observar. A perda de um emprego deixa de ser o fim do mundo e se torna um redirecionamento inesperado da vida. Você começa a ver a perfeição em tudo, não uma perfeição baseada em seus conceitos de como as coisas deveriam ser, mas uma perfeição baseada na aceitação de como as coisas são. Você está de volta ao jardim. Não o jardim da inocência ignorante, mas o jardim da sabedoria consciente. Você comeu da árvore do conhecimento, vivenciou a dor da separação e agora está escolhendo conscientemente retornar à unidade, trazendo consigo toda a experiência e a individualidade que desenvolveu. É uma volta para casa, mas você não é mais o mesmo que partiu. E essa, talvez, seja a beleza de todo o processo. A queda não foi um erro, mas uma parte necessária da evolução da consciência. Precisávamos nos perder na separação para podermos encontrar o caminho de volta e conhecer a unidade de uma forma muito mais profunda. Precisávamos esquecer quem somos para que a alegria de nos lembrarmos fosse ainda mais doce. Então, da próxima vez que você se sentir ansioso, com medo, com raiva, ou sentir aquele vazio persistente, lembre-se da história de Adão e Eva. Reconheça essa sensação não como um defeito seu, mas como a condição humana universal, o eco da vida no exílio do ego. E saiba que, por baixo de todo esse barulho mental, o portão do seu Éden interior está sempre aberto. Ele nunca fechou. A paz que você busca não está em um futuro distante, após alcançar todas as suas metas.
A plenitude que você anseia não virá de outra pessoa ou de uma conquista material. Ela já está aqui, no silêncio entre dois pensamentos, na simplicidade de uma respiração consciente, no calor do sol na sua pele. A história de Adão e Eva não é sobre um pecado original que nos condenou. É uma história de origem que nos empodera. Ela nos mostra de onde viemos, onde estamos e, o mais importante, para onde podemos ir. Ela nos lembra que somos os filhos e filhas da fonte, temporariamente esquecidos de nossa herança divina, vivendo em um sonho de separação. E o despertar desse sonho é a maior aventura que podemos empreender. É a jornada de volta ao lar, não para um lugar, mas para um estado de ser. O estado onde a busca cessa e a vida, em sua plenitude e mistério, finalmente começa. Qual foi o momento da sua vida em que você mais sentiu essa separação, essa voz do ego julgando tudo e criando sofrimento? Ou, ao contrário, quando você teve um vislumbre daquela unidade, daquele silêncio, onde tudo parecia estar perfeitamente em seu lugar? Compartilhe sua experiência nos comentários, pois ao compartilharmos, percebemos o quão conectada é a nossa jornada. Se essa forma de enxergar as grandes histórias da humanidade, não como dogmas, mas como mapas para a nossa própria consciência, ressoa com você, então se inscreva no canal. A nossa jornada de descoberta está apenas começando, e eu quero ter você junto na próxima exploração.